A paz do Senhor esteja com você neste exato momento. Hoje eu quero te acolher em oração e te lembrar de algo poderoso. Quando você começa o seu dia na presença de Deus, todo o restante da sua jornada é marcado pela paz, pelo livramento e pela direção do Espírito Santo. Não é por acaso que você está aqui. O Senhor te conduziu até este momento para ouvir uma palavra viva, para sentir o consolo que vem do alto e para receber a certeza de que não está sozinho nem sozinha. Glória a Deus por isso. O tema da nossa oração de hoje é: comece o dia com esta oração e sinta a paz. Sim, paz verdadeira, aquela que não vem das circunstâncias, mas que vem do próprio Senhor, que é chamado na Bíblia de o Príncipe da Paz. Muitas vezes acordamos com preocupações, compromissos, notícias que pesam no coração, mas a palavra de Deus nos garante que existe um lugar secreto, um esconderijo do Altíssimo, onde o medo perde a força e a esperança renasce. Hoje eu quero te conduzir a este lugar de descanso, refúgio e segurança. A base bíblica que vamos declarar juntos está no Evangelho de João, onde Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Esta é a promessa que vai guiar a nossa oração. Não importa como você se sente agora, não importa a batalha que esteja enfrentando. A paz de Cristo é maior do que qualquer tempestade. Ele é capaz de acalmar os ventos, silenciar as vozes da ansiedade e encher sua manhã de serenidade e confiança. Então, meu amigo e minha amiga, eu te convido neste instante a abrir o coração. Coloque diante do Senhor todas as suas inquietações, suas expectativas para este dia, seus sonhos e até mesmo os medos que tentam paralisar. Vamos juntos buscar ao Pai em adoração, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a paz e declarando que nada poderá roubar a nossa confiança nele. Que esta oração seja o início de um novo tempo na sua vida. Que ao longo destes minutos de clamor, você experimente o peso da presença de Deus, que não oprime, mas que traz descanso. Que você sinta como se o próprio Senhor estivesse segurando a sua mão e te dizendo: "Filho, filha, não temas, eu estou contigo." E eu creio que ao terminar esta oração, você não será mais o mesmo. Você sairá fortalecido, renovado e cheio da paz que excede todo o entendimento. Agora, prepare o seu espírito. Respire fundo, feche os olhos se puder, e entre comigo diante do trono de graça, porque este é o momento em que entregamos o nosso dia ao Senhor e declaramos que a paz dele vai nos guiar em cada passo. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Hoje você está sendo conduzido ao refúgio seguro do Senhor. A palavra declara que o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Essa verdade é poderosa porque nos lembra que não importa a intensidade da tempestade, existe um lugar secreto onde a alma encontra descanso, e esse lugar é a presença de Deus. Quantas vezes você já acordou com o coração acelerado, preocupado com contas, decisões e lutas que parecem maiores que você? É nesse momento que a fé nos chama a descansar. Descansar não significa ser passivo ou desistir, mas significa entregar o controle ao Senhor que governa o universo. Descansar em Deus é confiar que Ele sabe o caminho melhor, que Ele já preparou a saída e que o mal não terá a última palavra sobre sua vida. Hoje, ao começar o seu dia, eu declaro sobre você um descanso sobrenatural. Um descanso que não é fuga, mas é paz ativa. Paz que te capacita a enfrentar as batalhas sem perder a esperança. Porque quando você se esconde no Altíssimo,
O inimigo pode até tentar, mas não consegue te atingir. Quando você está debaixo das asas do Senhor, há um manto de proteção invisível que afasta a angústia, que silencia a voz do medo e que faz florescer a confiança em meio ao caos. Receba essa palavra agora. Você não está sozinho nesta caminhada. O Senhor é o seu abrigo seguro. Ele é como uma torre forte para onde o justo corre e está em segurança. Nada acontece fora do cuidado dele. Hoje, em oração, nós nos levantamos contra toda ansiedade que tenta roubar o seu sono, contra todo o cansaço que pesa nos seus ombros e contra todo pensamento que te faz acreditar que não vai suportar. Em Cristo, você pode descansar. Declare comigo em fé: eu creio que o Senhor é o meu refúgio. Eu creio que Ele me dá descanso em meio às aflições. Hoje eu entrego os meus medos e recebo a paz que vem do céu. Escreva aí nos comentários: eu creio, o Senhor é o meu refúgio. Essa declaração não é apenas uma frase, mas é uma arma espiritual. Cada vez que você escreve e professa, sua fé é fortalecida e o inimigo é envergonhado. Lembre-se, o descanso em Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença dele no meio das circunstâncias. O salmista declarou: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia! Você pode dormir em paz, acordar em paz e caminhar em paz, porque existe um Deus que vela por você. E nesta manhã, eu profetizo que o descanso do Senhor será como um rio que atravessa a sua mente. Onde havia confusão, Ele trará clareza. Onde havia ansiedade, Ele trará serenidade. Onde havia peso, Ele trará leveza. Você vai experimentar o refrigério da alma, porque o Espírito Santo é aquele que renova, restaura e fortalece. Coloque agora diante de Deus tudo o que te preocupa. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma dívida, talvez seja uma palavra dura que você ouviu. Entregue, diga em oração: Senhor, eu coloco isso em tuas mãos e eu escolho descansar em ti. Porque quando você solta o peso, Deus assume o controle. Quando você descansa, Deus age. Quando você confia, os céus se movem em seu favor. Portanto, receba essa promessa. Hoje não será um dia de angústia, mas um dia de refúgio. Não será um dia de tormenta, mas um dia de paz. Não será um dia de derrota, mas um dia de vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está sendo coberto pela sombra protetora do Senhor. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Depois de recebermos a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio e descanso, precisamos avançar em fé e tomar posse da proteção divina que está disponível para todo aquele que crê. A Bíblia afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa é tão forte que deveria estar gravada em nosso coração todos os dias. Você não caminha sozinho. Há uma cobertura celestial sobre a sua vida, uma guarda espiritual que se levanta a cada passo que você dá. Enquanto muitos vivem preocupados com perigos visíveis e invisíveis, o cristão que confia no Altíssimo pode descansar no cuidado angelical. Sim, há anjos de Deus designados para guardar o seu caminho. Você pode não vê-los com seus olhos naturais, mas eles estão trabalhando em favor dos filhos e filhas do Senhor. Eles afastam armadilhas, impedem acidentes, livram de ataques espirituais e abrem portas de escape. Você não precisa temer, porque o céu está em movimento para proteger sua vida. Hoje, em oração, eu declaro que você vai andar seguro e segura sob a proteção do Todo-Poderoso. Nenhuma seta que voa de dia e nem praga alguma que se levante à noite poderá prevalecer contra você. O sangue de Jesus é o selo da sua vitória.
E os anjos são os guardiões que o Senhor envia para cumprir a palavra de livramento. Que segurança maravilhosa é saber que não estamos abandonados. Talvez você se sinta frágil, vulnerável, exposto, mas receba essa verdade. Há uma fortaleza espiritual ao seu redor. Ainda que o inimigo tente te intimidar com situações inesperadas, o Senhor levanta muralhas invisíveis de proteção. É como um escudo de fogo que cerca o justo. E esse escudo é impenetrável, porque não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Eu quero que você declare em voz alta agora: eu creio na proteção do Senhor sobre a minha vida. Eu creio que os anjos estão ao meu redor. Escreva também nos comentários: os anjos do Senhor me guardam. Essa confissão libera fé e abre espaço para que você perceba, mesmo nas pequenas coisas, o cuidado de Deus agindo no seu dia. Existem testemunhos de pessoas que escaparam de acidentes de forma milagrosa, de famílias que foram guardadas em situações de risco, de crianças que foram livradas de perigos inesperados. E muitos não entendem, mas nós sabemos. Os anjos do Senhor estavam ali. E da mesma forma, eles estarão com você hoje, onde quer que você vá. O Senhor não promete ausência de batalhas, mas promete presença constante. E a presença dele é reforçada pelo ministério angelical. Quando você sai de casa, quando pega um ônibus, quando entra no seu trabalho, quando está no trânsito, quando dorme, o Senhor já deu ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia! Eu oro agora, em nome de Jesus, para que todo laço de morte, todo acidente, toda cilada seja cancelada pelo poder da proteção divina. Que a sua casa seja guardada, que os seus filhos sejam guardados, que o seu corpo seja protegido contra todo mal. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque há um exército celestial batalhando em seu favor. E mais, os anjos não apenas te protegem, mas também te fortalecem. Eles trazem provisão, como aconteceu com Elias no deserto, quando o anjo do Senhor lhe trouxe pão e água. Eles trazem mensagens do céu, como aconteceu com Maria, quando o anjo anunciou a chegada do Salvador. Eles lutam em guerra espiritual, como na visão de Daniel, onde Miguel se levantou como príncipe em defesa do povo de Deus. Portanto, não tenha medo, caminhe hoje com confiança. A proteção divina não é apenas um desejo, é uma realidade espiritual. Você está guardado, cercado e sustentado pela mão poderosa do Senhor. E se Deus é por você, quem será contra você? Receba esta promessa. Hoje, nenhum mal vai prevalecer contra você. Hoje, você será guardado em cada detalhe. Hoje, os anjos do Senhor vão te acompanhar, e você verá a mão de Deus te livrando de perigos que você nem sequer percebeu. Creia, confesse e descanse nessa proteção, porque ela é garantida pela fidelidade do Pai. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores promessas que temos em Cristo é a certeza de que o Senhor não nos deixará faltar nada. A palavra declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa verdade é uma âncora para o coração, porque nos lembra que não caminhamos sozinhos, sem direção, sem sustento. Temos um pastor que cuida de cada detalhe, que se preocupa com as nossas necessidades e que supre tanto o que a alma precisa quanto aquilo que o corpo necessita para viver. Muitas vezes, o inimigo tenta plantar no coração a dúvida e o medo da escassez. Ele sopra pensamentos como: você não vai conseguir, não haverá saída, o amanhã será pior. Mas hoje, em oração, nós levantamos um clamor de fé e declaramos que o Deus que alimentou o seu povo no deserto com o maná é o mesmo Deus que continua a prover milagrosamente nos dias de hoje. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê.
E a provisão dele não é apenas material. A provisão de Deus é espiritual em primeiro lugar. Ele derrama sobre nós paz quando o coração está aflito, alegria quando a alma está abatida, força quando os braços estão cansados, esperança quando tudo parece perdido. Quantas vezes você já percebeu que, mesmo em meio às lutas, uma força interior te sustentou? Essa é a provisão do céu. É o Espírito Santo renovando, enchendo, restaurando. Mas Deus também é fiel para suprir o material. Ele abre portas de emprego, Ele envia recursos inesperados, Ele coloca pessoas no caminho como instrumentos de bênção. A provisão dele vem no tempo certo e da forma certa. Muitas vezes não entendemos os processos, mas quem confia no Senhor nunca fica desamparado. O pão de cada dia é uma promessa garantida por aquele que governa o universo. Hoje eu oro para que toda a área da sua vida onde existe falta seja visitada pela abundância de Deus. Se há falta de paz, que o Senhor encha o seu coração com tranquilidade. Se há falta de alegria, que Ele derrame um óleo de júbilo. Se há falta de saúde, que Ele libere cura e restauração. Se há falta de recursos, que Ele abra as janelas do céu e derrame provisão. O nosso Deus é Pai generoso e nada falta àqueles que o buscam. Declare em fé comigo: o Senhor é a minha provisão, eu recebo o sustento espiritual e material que vem dele. Escreva também nos comentários: eu creio na provisão de Deus. Essa declaração é profética. Quando você proclama, você ativa a fé, e a fé abre portas para o mover sobrenatural. Lembre-se do que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo da provisão é priorizar o Senhor. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo mais entra em ordem. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E eu quero profetizar sobre o seu dia. Você não verá escassez, mas verá abundância. Você não viverá no desespero, mas no cuidado diário de Deus. Você não caminhará sozinho, mas verá a boa mão do Senhor te conduzindo e suprindo em cada detalhe. E quando a resposta chegar, você terá um testemunho vivo para declarar: foi Deus quem fez, foi Ele quem me sustentou. Por isso, descanse. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes diante de uma multidão faminta é o Deus que está multiplicando recursos sobre a sua vida. O mesmo Senhor que enviou azeite para a viúva até encher todas as vasilhas é o Deus que está trazendo solução para o seu lar. Ele é o Deus que transforma falta em provisão, deserto em manancial, escassez em abundância. Receba essa palavra profética. Hoje portas se abrirão. Hoje milagres de provisão vão acontecer. Hoje o Senhor vai suprir o que parecia impossível. Creia, porque Ele é fiel e a fidelidade dele não falha. Meu irmão, minha irmã, há feridas que não aparecem nos exames médicos, mas que sangram dentro da alma. São marcas deixadas por palavras duras, rejeições, traições, perdas e decepções que muitas vezes permanecem escondidas no coração. Mas a boa notícia é que o nosso Deus é especialista em curar não apenas o corpo, mas também a alma. Ele é o médico dos médicos, aquele que sonda os pensamentos mais profundos e que toca onde ninguém mais pode tocar. A palavra declara em Salmos: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Que promessa maravilhosa! Talvez você esteja ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, lembrando de situações que ainda doem.
Talvez tenha tentado seguir em frente, mas a lembrança insiste em trazer dor. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu quero restaurar o teu coração, eu quero curar o que está ferido, eu quero devolver a paz que foi roubada. A cura interior é um processo de entrega. Quando você coloca diante de Deus os traumas, as memórias dolorosas, os ressentimentos, Ele começa a derramar bálsamo do Espírito sobre cada área machucada. O Espírito Santo é como óleo suave que cicatriza as feridas e transforma a dor em testemunho. O que antes era motivo de choro passa a ser sinal de vitória. Hoje, eu oro para que você seja livre de toda angústia acumulada. Que toda tristeza profunda que se esconde atrás do sorriso seja exposta à luz de Cristo e seja tratada pelo poder do seu amor. Eu declaro cura para a sua mente, para os seus sentimentos e para as suas lembranças. Eu clamo para que você experimente um renovo que vai além da lógica, um descanso interior que só o Senhor pode oferecer. Quantas vezes as feridas emocionais tentam nos paralisar? O medo de confiar novamente, o receio de amar, a insegurança diante da vida. Mas Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Ele sabe o que significa ser rejeitado, humilhado e traído, porque passou por isso na cruz. Por isso, Ele entende a sua dor e é capaz de trazer restauração completa. Declare comigo agora: Senhor, eu entrego as minhas dores em tuas mãos e recebo a cura da minha alma. Escreva também nos comentários: eu recebo a cura interior do Senhor. Cada declaração é uma chave de fé que abre espaço para a restauração acontecer. Talvez você precise liberar perdão. E o perdão não é dizer que o que fizeram foi certo, mas é escolher não carregar mais o peso da ofensa. É entregar a justiça nas mãos de Deus e permitir que Ele trate o seu coração. O perdão é um remédio poderoso que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Eu profetizo que hoje o Senhor vai quebrar cadeias emocionais. Onde havia depressão, haverá alegria. Onde havia vazio, haverá plenitude. Onde havia tristeza, haverá esperança. Onde havia medo, haverá confiança. O Espírito Santo está entrando agora nos lugares mais profundos do seu coração e trazendo vida nova. Assim como o oleiro refaz o vaso quebrado, o Senhor está refazendo você. Ele não joga fora o vaso rachado, Ele restaura, Ele molda, Ele dá um novo brilho. A sua vida não terminou por causa das feridas. Pelo contrário, elas serão testemunho da graça de Deus. Você vai olhar para trás e dizer: eu estava ferido, mas o Senhor me curou. Eu estava abatido, mas o Senhor me levantou. Receba essa promessa. A sua alma não será mais escrava da dor. A sua mente não será mais cativa da lembrança amarga. O seu coração será cheio da paz de Cristo. Hoje, um ciclo de restauração começa na sua vida e a cura interior do Senhor vai te acompanhar de agora em diante. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nunca nos chamou para vivermos na escuridão da incerteza. Ele nos deu o seu Espírito Santo para ser guia constante, conselheiro fiel e consolador presente em cada decisão. A palavra declara: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que não precisamos caminhar confusos, sem rumo ou sem respostas. Temos alguém que conhece o caminho e deseja nos conduzir em passos seguros. Muitos vivem atormentados pelo medo de errar. O coração se enche de ansiedade diante das escolhas da vida. Decisões familiares, profissionais, financeiras, espirituais. Mas o Espírito Santo está disponível para direcionar cada passo. Ele não fala apenas em momentos grandiosos, mas também nas coisas simples do dia a dia. Às vezes, é um sussurro suave na mente, uma paz que confirma, um incômodo que alerta, um versículo que vem à memória.
Ele fala de muitas maneiras, e quem está sensível à sua voz nunca fica perdido. Hoje eu oro para que seus ouvidos espirituais sejam abertos, que todo o ruído do medo e da dúvida se cale e que você reconheça claramente a voz do Espírito. Ele é como o pastor que chama as ovelhas pelo nome. Ele te conhece, sabe onde você está e para onde precisa ir. E quando você se deixa conduzir, não erra o caminho. Quantas vezes você já esteve diante de uma encruzilhada sem saber o que fazer? Quantas vezes se perguntou: será que vou dar o passo certo? Será que vou me arrepender depois? O Espírito Santo é aquele que ilumina os seus passos. O Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia! Não precisamos andar na escuridão, porque temos uma luz que nos guia. Hoje eu declaro que a sua mente será alinhada com o Espírito de Deus. Eu oro para que as setas de confusão sejam quebradas e para que você receba a direção clara. Se há portas que não devem ser abertas, que o Senhor as feche. Se há caminhos que não devem ser seguidos, que Ele os interrompa. Mas se há oportunidades preparadas por Ele, que sejam reveladas e confirmadas com sinais de paz. Declare comigo: eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu confio na direção do Senhor. Escreva também nos comentários: eu creio na direção do Espírito. Essas palavras ativam fé em você e testemunham ao mundo espiritual que você não está sozinho nas suas escolhas. Não se trata apenas de grandes decisões, mas também da condução diária. O Espírito Santo deseja estar presente na forma como você fala, nas atitudes que toma, na maneira como reage às situações. Ele quer moldar seu caráter, fortalecer sua fé, acalmar seu coração. Ele é o amigo fiel que nunca te abandona. E quando você não souber orar, o Espírito Santo intercede por você. A palavra afirma que ele geme com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não encontra palavras, ele traduz sua dor e sua necessidade diante do Pai. Ele é seu ajudador constante. Eu profetizo que hoje você será guiado por caminhos de paz. Onde havia dúvidas, o Senhor trará clareza. Onde havia confusão, o Senhor trará ordem. Onde havia insegurança, o Senhor trará confiança. Você não andará em trevas, mas será conduzido por luz. O Espírito Santo será o seu conselheiro neste dia e em todos os dias da sua vida. Receba essa palavra e descanse. Você não precisa ter todas as respostas, porque tem o Espírito de Deus dentro de você. Ele sabe o fim desde o começo e ele já preparou o melhor caminho. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, uma das maiores batalhas da vida cristã é contra o medo e a ansiedade. Essas duas forças tentam dominar a mente e o coração, roubando a paz, tirando o sono e enfraquecendo a fé. Mas a palavra de Deus declara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia! Existe vitória contra o medo e contra a ansiedade, e essa vitória está em Cristo. Talvez você tenha começado este dia já com preocupações em mente. Talvez a ansiedade tente te sufocar diante de contas a pagar, diagnósticos médicos, incertezas do futuro ou relacionamentos instáveis. Mas eu declaro em oração que toda inquietação cairá por terra. Você não vai viver prisioneiro do medo. Você não vai ser escravo da ansiedade. Você vai experimentar a paz que vem do trono de Deus, aquela que não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor. O medo é uma arma do inimigo para paralisar. Ele faz a pessoa acreditar que não tem saída, que não é capaz, que algo terrível vai acontecer. Mas a Bíblia declara: no amor
não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus é a chave para quebrar essa prisão. Quando você entende que é amado, que é guardado, que é protegido pelo Pai Celestial, o medo perde a força. Hoje eu oro para que todo espírito de medo seja repreendido da sua vida, que as vozes que sussurram insegurança e terror sejam silenciadas. Eu clamo para que você sinta coragem, ousadia e confiança em Deus, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. A ansiedade também precisa ser vencida. Ela nasce da tentativa de controlar aquilo que só Deus pode controlar. Mas quando você entrega seus caminhos ao Senhor, quando coloca diante dele suas preocupações, você descobre que ele cuida dos mínimos detalhes. Ele alimenta as aves, veste os lírios do campo. Quanto mais não cuidará de você, que é filho e filha amada? Declare comigo: eu não sou escravo do medo, eu sou filho e filha de Deus. Eu não vivo em ansiedade, eu descanso no Senhor. Escreva também nos comentários: eu recebo a paz de Deus. Essas palavras são sementes de fé que brotam em vitória. Quero que você imagine agora colocando todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Veja-se entregando cada detalhe, cada situação que tira a sua paz. Diga em oração: Senhor, eu não quero carregar esse peso, eu confio em Ti. Eu entrego tudo em Tuas mãos e descanso no Teu cuidado. Quando você solta, Ele assume. Quando você descansa, Ele trabalha. Quando você confia, Ele abre caminhos. Eu profetizo que hoje você terá um dia de paz, que sua mente será tranquila, que seu coração será sereno e que os pensamentos de medo e ansiedade serão substituídos por pensamentos de fé e esperança. Eu declaro que você vai dormir em paz, vai acordar renovado e caminhará com confiança, porque o Senhor é contigo. Lembre-se, a vitória não está em você tentar controlar tudo, mas em confiar naquele que já tem o controle de tudo. O medo e a ansiedade não terão domínio sobre você. Você vai viver dias de descanso, de serenidade e de confiança plena em Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida cristã não é apenas feita de momentos de paz e descanso. Também enfrentamos batalhas espirituais que não são visíveis aos olhos humanos. A palavra de Deus nos alerta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que por trás de muitas situações que enfrentamos, existe uma guerra espiritual acontecendo, mas a boa notícia é que em Cristo nós já temos a vitória. O inimigo tenta lançar maldições, tenta prender pessoas em correntes espirituais de medo, vícios, depressão, enfermidades e desânimo. Ele levanta acusações, cria laços, espalha setas inflamadas. Mas quando nos posicionamos em oração, revestidos da armadura de Deus, essas fortalezas são derrubadas. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer maldição, e o nome de Jesus é a chave que abre prisões e destrói grilhões. Hoje eu declaro, em nome de Jesus, que toda cadeia espiritual que te prendia será quebrada. Eu oro para que maldições hereditárias sejam canceladas. Que toda palavra de derrota lançada contra você seja anulada pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu clamo para que toda influência maligna que tenta roubar sua alegria e sua paz seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha sentido que há ciclos repetitivos em sua vida. Tenta avançar, mas algo sempre te puxa para trás. Começa projetos, mas nunca consegue concluir. Sente-se cercado por desânimo e pensamentos de fracasso. Isso não é apenas natural. Muitas vezes
É uma batalha espiritual. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, nós quebramos essas correntes. Você não viverá preso em laços do passado. Você não será escravo de maldições. Você é livre em Cristo Jesus. Levante sua fé agora e declare comigo: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Nenhuma maldição tem poder sobre mim. Escreva também nos comentários: eu sou livre em Cristo. Essas palavras são proclamações de vitória, que ecoam no mundo espiritual e fazem tremer as trevas. Lembre-se de que a guerra espiritual não é vencida pela força humana, mas pela autoridade que temos em Cristo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A chave é submissão a Deus. Quando você se coloca sob o senhorio de Cristo, o inimigo perde o direito de agir. Quando você resiste firme na fé, o diabo não pode permanecer. Eu profetizo que hoje correntes estão sendo quebradas, que laços espirituais de enfermidade estão sendo desfeitos, que cadeias de opressão estão caindo por terra. Eu declaro libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Que todo peso seja removido agora e que você experimente a leveza da presença do Espírito Santo. Não aceite viver aprisionado. Você não nasceu para ser escravo das trevas, mas para ser livre no reino da luz. Em Cristo, toda maldição é transformada em bênção. Em Cristo, todo grilhão se parte. Em Cristo, você é mais que vencedor. Receba esta palavra com fé. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de guerra vencida. Hoje é dia de proclamar que o Senhor Jesus é Rei e que todo joelho se dobrará diante dele. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, uma das maiores armas que o inimigo usa contra os filhos e filhas de Deus é a mentira sobre quem nós somos. Ele tenta nos fazer acreditar que somos fracos, sem valor, sem futuro, mas a palavra de Deus nos revela a verdade. Em Cristo, nós somos filhos e filhas do Rei, herdeiros das promessas, escolhidos e separados para viver em vitória. Aleluia! A identidade espiritual é a base da nossa fé. Se você não sabe quem é, você não sabe o que pode viver em Deus. Mas quando você entende que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que foi chamado das trevas para a luz, que foi selado pelo Espírito Santo, então você começa a andar em autoridade. E essa autoridade não vem de você, mas vem do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. A Bíblia declara: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a palavra do próprio Jesus. Ele nos deu autoridade sobre as forças espirituais que tentam nos oprimir. Isso significa que você não precisa viver acuado, com medo das trevas. Você pode se levantar em oração, em fé, e declarar a vitória que já é sua em Cristo. Hoje eu quero que você declare em voz alta: eu sou filho, eu sou filha do Rei, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Escreva também nos comentários: eu sou filho, eu sou filha do Rei. Essa é a verdade que derrota as mentiras do inimigo. Cada vez que você afirma quem é em Cristo, sua identidade é fortalecida e o inferno recua. A autoridade espiritual não é arrogância, é posicionamento. É você saber que não anda sozinho, mas que o Espírito Santo habita em você. É viver consciente de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está atuando na sua vida. É caminhar sabendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E essa identidade não muda pelas circunstâncias. Você não deixa de ser filho quando enfrenta lutas. Você não deixa de ser filha quando passa por desertos. Pelo contrário, é nesses momentos que o Pai prova que cuida, que sustenta e que levanta os seus.
A sua identidade é permanente, porque foi escrita pelo sangue de Cristo na cruz. Eu oro hoje para que toda mentira sobre a sua vida caia por terra. Que todo sentimento de inferioridade, rejeição e incapacidade seja arrancado do seu coração. Eu declaro que você vai se levantar em autoridade, consciente de quem é em Cristo, e vai viver como herdeiro das promessas do Senhor. Você não é escravo, você é livre. Você não é rejeitado, você é escolhido. Você não é derrotado, você é mais que vencedor. Essa é a sua identidade espiritual e ninguém pode roubar isso de você. Eu profetizo que hoje você vai andar em autoridade. Onde havia medo, haverá coragem. Onde havia insegurança, haverá confiança. Onde havia fraqueza, haverá força. Você vai orar com ousadia, vai declarar com fé, vai viver como filho amado do Deus Altíssimo. Receba essa palavra. Você tem autoridade no nome de Jesus e a sua identidade está firmada no amor do Pai. Caminhe hoje com essa certeza no coração. Meu irmão, minha irmã, a caminhada com Cristo não se resume apenas ao presente. O Senhor também tem promessas para o nosso futuro. Ele é o Deus que abre caminhos, que escreve novas histórias e que garante um destino de esperança para aqueles que confiam nele. A palavra nos lembra em Jeremias: Eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quantas vezes a ansiedade tenta roubar o olhar para o amanhã? Quantas vezes o inimigo sussurra que não haverá saída, que nada vai mudar, que a derrota será permanente. Mas hoje, em oração, nós declaramos: o futuro está nas mãos de Deus, e Ele já escreveu uma história de vitória para a sua vida. Você não está à deriva, você tem um Pai que guia seus passos e já preparou bênçãos que ainda não viu. O Senhor deseja que você viva uma vida plena, abundante, cheia de propósito. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não significa ausência de lutas, mas significa plenitude em todas as áreas: espiritual, emocional, familiar e até material. É uma vida marcada pela presença de Deus, onde cada dia é um presente. Cada passo é guiado, cada decisão é abençoada. Hoje eu oro para que os sonhos que estavam adormecidos no seu coração sejam despertados. Que as promessas que pareciam esquecidas ressuscitem pelo poder da fé. Eu declaro que o Senhor abrirá portas que ninguém poderá fechar. Eu profetizo que você verá milagres acontecendo em sua vida, não apenas hoje, mas também no futuro. Declare comigo: o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu creio que viverei dias de bênçãos e abundância. Escreva também nos comentários: eu creio nas promessas de Deus para o meu futuro. Essas palavras são sementes plantadas no terreno da sua fé, e no tempo certo você verá os frutos brotando. Talvez o seu passado tenha sido marcado por lágrimas, mas o seu futuro será marcado por risos. Talvez ontem tenha sido de dor, mas amanhã será de vitória. Talvez você tenha chorado sozinho, mas em breve testemunhará diante de muitos que o Senhor é fiel. Ele transforma a maldição em bênção, o luto em dança, a vergonha em dupla honra. Não permita que o medo do amanhã paralise sua fé hoje. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui vai continuar cuidando. O mesmo Senhor que abriu portas antes, abrirá novamente. O mesmo Pai que te sustentou no deserto te levará para a terra prometida. Ele não falha, não atrasa, não se engana. Eu profetizo que você verá a bondade do Senhor na sua vida. Sua família será abençoada, seus filhos serão guardados, sua casa será um lugar de paz, seus projetos terão a mão de Deus, suas orações terão respostas, seus passos serão guiados. O seu futuro será cheio de testemunhos,
porque o Senhor já determinou vitória para você. E acima de todas as bênçãos nesta terra, há a promessa eterna, a vida plena com Cristo para sempre. Um futuro que não se limita a este mundo, mas que aponta para a eternidade. Porque o maior presente que temos é a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Receba essa palavra profética. O melhor ainda está por vir. O Senhor não terminou a obra na sua vida. Ele está apenas começando algo maior, algo melhor, algo glorioso. Confie, creia e espere, porque você viverá uma vida plena em Deus, hoje e para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, depois de caminharmos juntos em oração por todas essas áreas, refúgio, proteção, provisão, cura, direção, vitória sobre o medo, guerra espiritual, identidade em Cristo e promessa de um futuro cheio de bênçãos, chegamos ao momento de agradecer ao Senhor por tudo o que Ele já fez e ainda fará em nossas vidas. Pai amado, nós te exaltamos neste instante. Obrigado porque a Tua palavra foi liberada sobre nós. Obrigado porque a Tua presença nos envolveu. Obrigado porque não somos os mesmos de quando começamos esta oração. Hoje saímos fortalecidos, renovados e cheios da paz que excede todo entendimento. Senhor, eu oro por este filho e por esta filha que se uniram comigo neste clamor. Que cada promessa declarada se cumpra no tempo certo. Que cada corrente que caiu não volte a se levantar. Que cada porta aberta pelo Senhor permaneça firme. Que a paz que foi liberada nesta manhã acompanhe cada passo, cada decisão e cada respiração ao longo deste dia. Eu declaro profeticamente que este ouvinte viverá testemunhos. Ainda este mês, ainda nesta semana, ainda neste dia, algo novo começará a acontecer. Eu declaro que milagres serão liberados, que a cura será sentida, que a provisão será vista, que a vitória será experimentada. Eu declaro que o inimigo não terá poder, porque o sangue de Jesus já venceu na cruz. Meu amigo e minha amiga, não saia desta oração sem escrever sua fé nos comentários. Declare em voz alta: eu creio, eu recebo, eu sou filho, eu sou filha do Rei. Essa é a sua resposta ao céu, esse é o seu ato profético. Compartilhe também esta oração com alguém que você ama, porque há vidas que precisam ouvir e sentir o que você sentiu aqui. E agora eu libero sobre a sua vida a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que o Senhor confirme os sonhos dele no seu coração. Que a presença do Espírito Santo nunca se aparte de ti. Que você viva dias de vitória, cercado pela graça, coberto pela proteção e cheio da alegria do céu. Receba esta bênção com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós encerramos esta oração declarando juntos: Amém e Amém.